Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqui, senhor presidente, na semana passada, tive a oportunidade de tratar da questão e principalmente da necessidade sobre um novo pacto federativo que queremos, enquanto senadores, enquanto agentes políticos, firmar no Brasil. Quero aqui realçar que atender aos interesses da União é muito importante, mas o fundamental, especial, nós devemos trabalhar nesse novo pacto federativo para atender aos interesses dos estados e principalmente dos municípios brasileiros. Creio que essa deve ser a nossa bandeira principal, organizar essa caminhada. Tratar dessa questão a partir, efetivamente, da incidência e, principalmente, da necessidade com que esse tema pode ser utilizado para a solução de gravíssimos problemas. O sistema tributário nacional e a forma como são distribuídos os recursos em nosso país, ou seja, a arrecadação, a contribuição do povo brasileiro, faz do Brasil mais um Estado unitário do que uma federação. Então, esse conceito deve ser o conceito norteador das nossas intervenções. Nós estamos falando de uma unidade, a partir desse sistema tributário. Isso significa, de modo muito claro, que na proporção em que a distribuição do bolo tributário se processa, é bom a gente salientar isso, quase 60% dos recursos ficam com a União. Portanto, concentrado, majoritariamente concentrado. Cabendo aos estados 25% e aos municípios o restante, os 15%. Essa, vou usar um termo pesado, assim, capenga distribuição dos recursos, é o primeiro fator que investe contra o nosso sistema federativo, o qual preconiza no texto constitucional autonomia para todos os entes da federação. Autonomia sem recurso, autonomia com concentração, autonomia com dependência da distribuição. Não é autonomia. Como não existe autonomia sem autossuficiência financeira, a federação, de certa forma, ela se despedaça e fica à mercê do governo central, de forma cada vez mais forte, e onde tudo, e aí é bom que a gente trabalhe nessa linha, se sobrepõe aos demais níveis governamentais. No caso brasileiro, isso não vem de hoje. Não é a invenção dos governos, tanto o governo aqui pilotado pelo nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, como o atual governo dirigido pela presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Mas eu diria que é algo suprapartidário, que faz com que chefe de governos, na sua maioria, efetivamente, não trabalhem com a hipótese de renúncia das suas receitas, ou um maior compartilhamento das suas receitas. Essa concentração de recursos, que favorece o poder central e enfraquece os estados e municípios, é a mesma que protela há anos, quiçá décadas, a sempre reivindicada e prometida e nunca realizada reforma tributária. A ausência dessa reforma tributária, por sua vez, compromete a formação do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, devido a esta falta de clareza quanto à cesta de tributos que os compõem, essa anomalia se apresenta. O mesmo podemos dizer sobre a partilha desses fundos. Critérios, e aí é importante classificá-los enquanto flutuantes, como o que vincula a partilha ao número de habitantes, por exemplo, tem causado verdadeiras distorções ou vendavais nas contas públicas.
principalmente dos chamados entes federados mais fracos, da ponta, os municípios. Essas distorções levaram estados e municípios a um verdadeiro salve-se quem puder, com iniciativas tributárias, na maioria das vezes com questionamentos constitucionais. Obviamente isso para aí ou esbarra nos tribunais ou chega aos tribunais, e também o estabelecimento do que nós costumamos chamar aqui da conhecida guerra fiscal. A recente discussão da participação dos royalties, por exemplo, no que diz respeito à extração de petróleo na plataforma continental, nós chegamos a aberto entre os federados. É, apesar da solução encontrada, também um caminho que revela a necessidade dessa nova pactuação. Ou seja, o que nós vivenciamos aqui, não estamos livres de uma demanda próxima judicial. A Suprema Corte se debruça agora no